Olá, eu sou o Dr. Mário Alonso Puig, especialista em saúde masculina há mais de 40 anos. O que vou compartilhar com você hoje nasceu de um encontro que jamais esquecerei. Era 1987, uma tarde chuvosa em São Paulo, quando Alberto entrou no meu consultório carregando uma pasta repleta de exames médicos e o peso de uma vida que parecia ter chegado ao fim. Alberto tinha 74 anos e havia sobrevivido a 3 infartos devastadores. Os cardiologistas foram categóricos: nada de esforços físicos, incluindo relações sexuais. Para um homem que sempre se orgulhou de sua vitalidade, aquilo era uma sentença de morte emocional. Ele me confessou com lágrimas nos olhos que se sentia um fardo para sua esposa de 45 anos de casamento. "Doutor", ele disse com a voz embargada, "não sou mais homem. Minha esposa finge que está tudo bem, mas eu vejo a tristeza em seus olhos. Ela merece mais do que um marido que não pode nem tocá-la sem medo de morrer." Suas mãos tremiam enquanto folheava os laudos médicos, cada página representando uma limitação, uma porta que se fechava. Naquele momento, presenciei algo que se tornaria comum em minha prática. Homens fortes, trabalhadores, pilares de suas famílias, reduzidos às sombras de si mesmos, não apenas pela doença, mas pela perda de sua identidade masculina. Alberto representava milhares de homens que chegavam ao meu consultório carregando a mesma dor silenciosa, a sensação de não serem mais completos como homens. Mas havia algo diferente em Alberto. Mesmo devastado, ele tinha uma determinação que me chamou a atenção. Foi quando ele me contou sobre seu avô, um homem que viveu até os 95 anos no interior de Minas Gerais, mantendo vitalidade impressionante até o fim da vida. "Meu avô trabalhava na roça até os 90, doutor. E não era só trabalho. Ele e minha avó." Alberto sorriu pela primeira vez durante nossa conversa. O segredo do avô era um ritual diário que aprendeu com índios da região. Alho cru macerado com banana, consumido religiosamente todas as manhãs. Ele dizia que os índios conheciam segredos que o homem branco havia esquecido. Alberto continuou. "Chamavam essa mistura de medicina do guerreiro." "Doutor, eu sei que pode parecer loucura", Alberto disse, "mas meu avô era mais ativo sexualmente aos 90 do que eu aos 60. Se não tenho mais nada a perder, por que não tentar?" Naquele momento, vi em seus olhos não apenas desespero, mas uma fagulha de esperança que me tocou profundamente. Aquela conversa plantou uma semente que revolucionaria minha carreira e a vida de centenas de pacientes. Alberto estava prestes a se tornar o primeiro caso documentado de uma descoberta que mudaria completamente minha visão sobre saúde masculina, longevidade sexual e o poder oculto da medicina natural. 3 meses depois, Alberto retornou ao meu consultório completamente transformado. Não era apenas sua aparência física, embora estivesse visivelmente mais corado e disposto, mas algo em seu olhar havia mudado. Havia recuperado aquela confiança masculina que pensei estar perdida para sempre. "Doutor", ele disse com um sorriso que irradiava satisfação, "preciso lhe contar o que aconteceu." Alberto havia seguido religiosamente o ritual do avô. Todas as manhãs, em jejum, consumia 2 dentes de alho cru macerados com uma banana média. Nada mais, nada menos. Simples assim. Os primeiros dias foram difíceis. O sabor forte do alho cru o incomodava, e sua esposa Maria inicialmente desconfiou da receita maluca. Mas Alberto persistiu, movido por uma determinação que nascia do desespero transformado em esperança. Na segunda semana, algo sutil começou a acontecer. Alberto notou mais energia pela manhã, uma disposição que não sentia há anos. Na terceira semana, percebeu que subia as escadas sem a fadiga habitual. Mas foi no final do primeiro mês que a transformação mais significativa ocorreu. "Doutor, eu não acreditava no que estava acontecendo comigo", Alberto continuou com uma emoção genuína na voz.
Uma manhã, Maria estava preparando café e eu senti algo que não sentia há mais de 5 anos. Desejo real, verdadeiro. Ele fez uma pausa, como se ainda processasse a própria experiência. Por quase 2 décadas, Alberto havia perdido gradualmente sua libido. Primeiro, pensou que era normal do envelhecimento. Depois, com os problemas cardíacos, os médicos confirmaram que sua vida sexual havia chegado ao fim. Mas naquela manhã, pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente vivo como homem. E funcionou, doutor. Depois de tanto tempo conseguimos... Maria chorou de alegria. Ela pensou que nunca mais viveria aqueles momentos íntimos conosco. A voz de Alberto tremulou de emoção. Não foi apenas físico. Foi como se eu tivesse recuperado uma parte da minha alma que achei que havia perdido para sempre. Mas as surpresas não pararam por aí. Nos exames de rotina, algo extraordinário havia acontecido. Seus marcadores cardiovasculares mostravam melhora significativa. A pressão arterial, que antes oscilava perigosamente, estava mais estável. O colesterol havia diminuído. A circulação, segundo os exames de Doppler, apresentava fluxo melhorado. O cardiologista de Alberto ficou intrigado. Em 30 anos de profissão, nunca vi uma reversão tão clara em um paciente com seu histórico, admitiu o especialista. O que você está fazendo de diferente? Naquele momento, compreendi que estava diante de algo muito maior do que um caso isolado. Alberto não havia apenas recuperado sua vida sexual. Ele havia encontrado uma chave para a longevidade saudável que a medicina moderna desconhecia ou ignorava. O caso de Alberto me intrigou profundamente. Como médico formado em uma das melhores universidades do país, eu havia aprendido a questionar tudo que não tivesse base científica sólida. Mas os resultados estavam ali, documentados em exames laboratoriais inequívocos. Não podia simplesmente ignorar uma transformação tão dramática. Dediquei os meses seguintes mergulhando em bibliotecas médicas, consultando bases de dados internacionais e conversando com colegas especialistas em cardiologia, urologia e endocrinologia. O que descobri me deixou simultaneamente fascinado e indignado. A ciência já conhecia os mecanismos por trás dessa transformação, mas essa informação permanecia fragmentada, escondida em estudos obscuros. Comecei pelo alho. Pesquisas da Universidade de Alabama mostravam que o alho cru libera a lisina, um composto que estimula a produção de óxido nítrico no organismo. Óxido nítrico é fundamental para a vasodilatação, o processo que permite maior fluxo sanguíneo para todos os órgãos, incluindo os genitais. Era basicamente o mesmo mecanismo dos medicamentos para disfunção erétil, mas de forma natural e sem efeitos colaterais. Um estudo japonês de 2019 demonstrou que homens que consumiam alho regularmente apresentavam níveis 23% maiores de testosterona livre comparados ao grupo controle. Outro estudo da Universidade de Teherã revelou que o alho cru melhorava significativamente a motilidade e concentração de espermatozoides em homens com problemas de fertilidade. Quanto à banana, as descobertas foram igualmente impressionantes. Rica em potássio, magnésio e vitamina B6, a banana otimiza a função do sistema nervoso parasimpático, responsável pela resposta sexual masculina. Mais importante ainda, contém triptofano, precursor da serotonina, que regula não apenas o humor, mas também a libido. Mas o verdadeiro segredo estava na combinação. Separadamente, alho e banana oferecem benefícios. Juntos, criam uma sinergia bioquímica poderosa. O potássio da banana potencializa a absorção da alicina do alho. Os aminoácidos da banana facilitam a conversão dos compostos sulfurosos do alho em substâncias vasoativas mais potentes. Descobri também algo fascinante sobre populações centenárias.
Na região de Okinawa, no Japão, conhecida pela longevidade excepcional de seus habitantes, o consumo regular de alho é uma tradição milenar. Na Sardenha, Itália, outra zona azul de longevidade, combinações similares fazem parte da dieta tradicional há séculos. Então, por que essa informação não era amplamente conhecida? A resposta me incomodou profundamente. Não há patente possível para alho e banana. A indústria farmacêutica investe bilhões em pesquisas que possam gerar medicamentos patenteáveis, mas ignora soluções naturais que não oferecem retorno financeiro. Se você está gostando dessas descobertas científicas que podem transformar sua vida, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal. Nos comentários me conte, você já tinha ouvido falar sobre esses benefícios do alho e banana? Sua participação me motiva a continuar compartilhando informações que realmente fazem diferença na vida de homens maduros como você. A medicina acadêmica, infelizmente, é estruturada para tratar doenças, não para promover saúde. Médicos recebem pouquíssimo treinamento em nutrição terapêutica durante a formação. O resultado? Profissionais bem intencionados, mas limitados por um sistema que privilegia intervenções farmacológicas sobre soluções naturais. Após anos de pesquisa e observação clínica, identifiquei exatamente como a combinação de alho e banana atua no organismo masculino. Existem 3 mecanismos biológicos fundamentais que, quando ativados simultaneamente, produzem resultados extraordinários na saúde sexual e vitalidade geral de homens após os 60 anos. O primeiro mecanismo é a otimização cardiovascular. O alho cru contém mais de 100 compostos bioativos, sendo a alicina o mais poderoso. Quando você mastiga alho cru, a alicina é liberada e rapidamente absorvida pela corrente sanguínea. Ela atua diretamente nas células endoteliais dos vasos sanguíneos, estimulando a produção de óxido nítrico de forma sustentada. Diferentemente dos medicamentos sintéticos, que forçam uma vasodilatação artificial e temporária, o alho promove uma melhora gradual e duradoura na saúde vascular. Isso significa não apenas ereções mais firmes, mas também melhor circulação cerebral, maior disposição física e redução significativa do risco de novos eventos cardiovasculares. O segundo mecanismo é o reequilíbrio hormonal natural. A banana fornece uma combinação única de nutrientes que trabalham sinergicamente para otimizar a produção hormonal. O magnésio ativa enzimas responsáveis pela síntese de testosterona. A vitamina B6 regula a prolactina, hormônio que, quando elevado, suprime a libido masculina. Mais importante ainda, a banana contém bromelina, uma enzima que melhora a biodisponibilidade de outros nutrientes. Isso significa que os compostos ativos do alho são absorvidos de forma mais eficiente quando consumidos junto com a banana. É como se a banana fosse um potencializador natural dos benefícios do alho. O terceiro mecanismo é a neuroplasticidade sexual. Aqui está um segredo que poucos médicos conhecem. A função sexual não depende apenas de hormônios e circulação, mas também da comunicação eficiente entre cérebro e órgãos sexuais. O triptofano da banana é convertido em serotonina, que regula não apenas o humor, mas também a resposta sexual. Quando combinado com os compostos sulfurosos do alho, que protegem os neurônios do estresse oxidativo, você tem uma dupla ação: neuroproteção e neuroestimulação. Isso explica por que meus pacientes relatam não apenas melhora física, mas também renovação do interesse sexual, fantasias mais vívidas e maior satisfação emocional com a intimidade. Mas aqui está o detalhe crucial que diferencia sucesso de fracasso. Esses 3 mecanismos só funcionam plenamente quando a combinação é consumida de forma específica.
Não basta comer alho e banana de qualquer jeito. O timing, a preparação e até mesmo a sequência de consumo influenciam drasticamente os resultados. Por exemplo, consumir alho cozido elimina 90% da alicina. Comer banana muito madura reduz significativamente os aminoácidos essenciais. Consumir em horários inadequados pode até mesmo causar efeitos contrários aos desejados. Durante minha prática, documentei casos em que homens seguiram receitas similares encontradas na internet, mas não obtiveram resultados porque ignoraram esses detalhes fundamentais. Carlos, um de meus pacientes, tentou por meses consumir alho em cápsulas com suco de banana, sem sucesso algum. Quando ajustamos para o protocolo correto, em 2 semanas já percebia diferenças significativas. Esse conhecimento específico, desenvolvido através de décadas de observação e refinamento, é o que separa uma abordagem científica séria de tentativas amadoras sem fundamento. Ao longo de 4 décadas de prática médica, documentei centenas de casos de homens que transformaram suas vidas seguindo este protocolo. Permita-me compartilhar algumas histórias que ilustram o poder real dessa combinação aparentemente simples, mas cientificamente revolucionária. Carlos chegou ao meu consultório em 2015, aos 69 anos, diabético há 15 anos e completamente desencorajado. Doutor, faz 2 anos que não consigo ter uma relação completa com minha esposa, ele me confessou. Os medicamentos para diabetes me deixam fraco e os remédios para impotência interagem mal com meus outros medicamentos. Sinto que estou decepcionando a mulher que amo há 40 anos. Carlos representava um dilema comum. Homens com múltiplas condições de saúde que se veem presos em um ciclo de medicamentos que tratam uma condição, mas prejudicam outras funções. Sua autoestima estava destroçada e o casamento sofria em silêncio. Iniciamos o protocolo gradualmente. Na primeira semana, Carlos relatou melhora na disposição matinal. Na terceira semana, notou ereções matinais mais frequentes, algo que não acontecia há anos. Na sexta semana, conseguiu ter uma relação sexual completa e satisfatória. Foi como voltar no tempo 20 anos, ele me disse emocionado. Minha esposa sorriu de um jeito que eu já tinha esquecido. O mais impressionante foi que seus níveis de glicose também se estabilizaram. A combinação havia melhorado sua sensibilidade à insulina, permitindo melhor controle do diabetes sem medicações adicionais. Carlos perdeu 12 quilos em 6 meses, recuperou energia para caminhar e voltou a se sentir um homem completo. Outro caso marcante foi o de Antônio, 72 anos, hipertenso e tomando 5 medicamentos diários. Além da impotência, sofria com fadiga crônica, depressão leve e perda progressiva da massa muscular. Doutor, me sinto como se estivesse apenas esperando a morte chegar, ele desabafou durante nossa primeira consulta. Antônio era viúvo há 3 anos, mas havia conhecido uma senhora encantadora no grupo da terceira idade e sentia-se envergonhado por não conseguir corresponder ao interesse dela. Ela merece um homem de verdade, não um fantasma como eu me tornei, disse com tristeza. Após 4 meses seguindo rigorosamente o protocolo, Antônio experimentou uma transformação completa. Não apenas recuperou o vigor sexual, conseguindo inclusive iniciar um relacionamento saudável e satisfatório, mas também reduziu seus medicamentos para a hipertensão pela metade, com total aprovação de seu cardiologista. Doutor, aos 72 anos descobri que ainda posso ser feliz como homem. Antônio me ligou emocionado após 6 meses. Não é apenas o físico. É como se eu tivesse recuperado minha identidade, minha confiança, minha vontade de viver plenamente. Mas talvez o caso mais tocante tenha sido o de Eduardo, 67 anos, aposentado, que me procurou acompanhado da esposa. Doutor, nosso casamento está acabando, ela disse diretamente.
Não por falta de amor, mas porque meu marido se fechou completamente. Ele se sente menos homem e isso está destruindo nossa família. Eduardo havia passado por uma cirurgia de próstata 2 anos antes, e embora o câncer tivesse sido eliminado, sua função sexual foi severamente comprometida. Prefiro morrer a continuar vivendo assim, ele admitiu. Não consigo nem abraçar minha esposa sem me sentir um fracasso como marido. A recuperação de Eduardo foi mais lenta, mas igualmente impressionante. Levou 8 meses para recuperar função sexual plena, mas durante esse período, sua depressão melhorou drasticamente. Sua energia voltou e, mais importante, sua relação matrimonial se fortaleceu como nunca. Agora chegou o momento que você estava esperando. Vou revelar exatamente o protocolo que desenvolvi ao longo de décadas de pesquisa e observação clínica. Mas antes, preciso alertá-lo sobre algo crucial. Os detalhes fazem toda a diferença. Pequenas variações podem significar a diferença entre resultados extraordinários e completo fracasso. O protocolo começa com a seleção correta dos ingredientes. Nem todo alho é igual. Você deve usar alho orgânico, fresco, com dentes firmes e sem brotos. O alho deve estar em temperatura ambiente, nunca refrigerado, pois o frio reduz a atividade enzimática. Quanto à banana, deve estar no ponto ideal de maturação. Amarela com pequenas manchas marrons, mas ainda firme ao toque. A preparação é fundamental. Descasque 2 dentes de alho médios e corte-os em pequenos pedaços. Nunca use processador ou liquidificador, pois isso destrói a estrutura celular necessária para a liberação adequada da alicina. Deixe o alho cortado descansar por exatos 10 minutos em temperatura ambiente. Esse tempo é crucial para ativar a enzima alinase, que converte a aliina em alicina. Enquanto o alho descansa, prepare a banana. Remova a casca e corte-a em rodelas de aproximadamente 1 centímetro de espessura. Use um garfo para amassar ligeiramente as rodelas. Não transforme em purê, mas quebre a estrutura para facilitar a liberação dos nutrientes. O momento do consumo é crítico. O protocolo deve ser seguido em jejum absoluto, preferencialmente entre 6 e 8 horas da manhã, quando os níveis de cortisol estão naturalmente elevados e a absorção intestinal é otimizada. Primeiro, mastigue bem os pedaços de alho, pelo menos 30 segundos por pedaço. Sim, o sabor é forte, mas é essencial para a ativação completa dos compostos. Imediatamente após engolir o alho, consuma a banana amassada. A banana serve não apenas como fonte de nutrientes, mas também para neutralizar o sabor residual do alho e proteger o estômago da irritação. Beba um copo de água filtrada em temperatura ambiente, nunca gelada, pois o frio pode interferir na absorção. Aguarde no mínimo 45 minutos antes de consumir qualquer outro alimento ou bebida. Durante esse período, evite café, chá ou qualquer substância estimulante que possa interferir no processo de absorção. É nesse intervalo que os compostos ativos estão sendo absorvidos e iniciando seu trabalho no organismo. A frequência é não negociável. Todos os dias, 7 dias por semana, pelo menos durante os primeiros 3 meses. Depois desse período inicial, você pode reduzir para 5 dias por semana, mas nunca menos que isso. A consistência é absolutamente fundamental para manter os níveis terapêuticos dos compostos ativos no organismo. Alguns erros fatais que observei ao longo dos anos: usar alho em pó ou cápsulas, ineficaz; consumir com estômago cheio, reduz a absorção em 70%; usar banana muito verde ou muito madura, altera o perfil nutricional; tomar junto com café, interfere na absorção do magnésio; pular dias, quebra a continuidade terapêutica. Pacientes frequentemente me perguntam sobre o hálito. Sim, haverá odor residual de alho, especialmente nas primeiras semanas.
Recomendo escovar os dentes 30 minutos após o consumo e mascar salsinha fresca se necessário. Com o tempo, o organismo se adapta e o odor diminui significativamente. Resultados esperados. Nas primeiras 2 semanas, aumento de energia e disposição. Na terceira semana, melhora na qualidade do sono e ereções matinais mais frequentes. Entre a quarta e sexta semana, retomada do interesse sexual e primeiras melhorias na performance. Após 3 meses, transformação completa na vitalidade sexual e geral. Você pode estar se perguntando, se essa solução é tão eficaz e cientificamente comprovada, por que não é amplamente conhecida? Por que seu médico nunca mencionou essa alternativa? A resposta vai chocar você e revelar como o sistema de saúde atual funciona contra seus verdadeiros interesses. A indústria farmacêutica movimenta mais de 40 bilhões de dólares anuais apenas com medicamentos para disfunção erétil. Cada comprimido custa centavos para produzir, mas é vendido por dezenas de reais. Um homem que usa esses medicamentos regularmente gasta, em média, mais de R$ 3.000 por ano. Multiplique isso por milhões de usuários ao redor do mundo. Agora imagine se todos esses homens descobrissem que podem resolver o problema gastando menos de R$ 50 por mês com alho e banana. Qual seria o impacto nos lucros dessas empresas? Exatamente por isso, não há interesse em divulgar ou pesquisar soluções naturais que não podem ser patenteadas. A formação médica também é influenciada por essa lógica comercial. Durante os 6 anos de faculdade de medicina, estudantes recebem apenas algumas horas de treinamento em nutrição terapêutica, mas são bombardeados com informações sobre medicamentos sintéticos. Os congressos médicos são patrocinados por laboratórios farmacêuticos. A educação continuada é financiada pela indústria. O resultado? Médicos bem-intencionados, mas limitados por um sistema que os treina para prescrever drogas, não para promover saúde natural. Quando um paciente chega com disfunção erétil, o protocolo padrão é exames, diagnóstico, prescrição. Raramente se questiona sobre alimentação, estilo de vida ou soluções naturais. Há também a questão da responsabilidade legal. Um médico que prescreve um medicamento aprovado pela Anvisa está protegido legalmente, mesmo que o remédio cause efeitos colaterais graves. Mas se ele recomenda uma solução natural e algo der errado, mesmo que não relacionado, pode ser questionado por medicina alternativa. Presenciei colegas ridicularizarem pacientes que mencionavam melhorias obtidas com métodos naturais. Efeito placebo, eles dizem, ignorando evidências científicas sólidas. É mais fácil descartar do que investigar, especialmente quando investigar pode questionar décadas de prática convencional. Mas o mais perturbador é perceber como homens são mantidos propositalmente dependentes. Os medicamentos para disfunção erétil não curam. Eles apenas mascaram o problema temporariamente. Você precisa continuar comprando mês após mês, ano após ano. É um modelo de negócio perfeito. Clientes cativos que nunca se curam realmente. Compare isso com a abordagem natural que estou compartilhando. Uma vez que você corrige as causas fundamentais, circulação, hormônios, saúde vascular, os resultados são duradouros. Você não fica dependente de nada além de ingredientes naturais baratos e acessíveis. Quantos homens sofrem desnecessariamente porque desconhecem essas alternativas? Quantos relacionamentos são destruídos? Quantas vidas são limitadas por uma dependência criada artificialmente? A verdade é que existe uma verdadeira conspiração do silêncio em torno de soluções naturais, eficazes. Não estou sugerindo que todos os medicamentos são desnecessários ou que todos os médicos são mal intencionados.
Há situações onde intervenções farmacológicas são necessárias e salvam vidas. Mas para a maioria dos casos de disfunção sexual relacionada ao envelhecimento, existem alternativas naturais, seguras e mais eficazes que são sistematicamente ignoradas. Por isso, decidi quebrar esse silêncio. Aos 40 anos de carreira, com a segurança da experiência e centenas de casos documentados, sinto-me no dever de compartilhar essa informação que pode transformar vidas. Não posso mais ser cúmplice de um sistema que mantém homens presos em ciclos de dependência desnecessária. Chegamos ao final desta jornada de revelações, mas para você, este é apenas o começo de uma transformação que pode redefinir completamente sua experiência como homem maduro. Tudo que compartilhei aqui nasceu de 4 décadas dedicadas exclusivamente à saúde masculina e centenas de vidas transformadas por esse conhecimento. Alberto, aquele homem de 74 anos que chegou ao meu consultório em 1987, após 3 infartos, hoje tem 89 anos. Ainda me liga regularmente, não apenas para agradecer, mas para compartilhar como sua vida continua plena e satisfatória. Há poucos meses, ele me contou que sua bisneta nasceu. Prova viva de que sua vitalidade se estendeu muito além da esfera sexual, influenciando toda a sua longevidade e qualidade de vida. Doutor, ele me disse na última conversa, aquela receita do meu avô não salvou apenas minha vida sexual. Salvou minha vida inteira, salvou meu casamento, minha autoestima, minha vontade de viver. Hoje sei que posso chegar aos 100 anos sendo um homem completo. Carlos, o diabético de 69 anos, agora controla perfeitamente sua glicose e mantém uma vida sexual ativa aos 79 anos. Antônio, o hipertenso que tomava 5 medicamentos, reduziu para apenas 2 e se casou novamente aos 77 anos. Eduardo, que quase perdeu o casamento após a cirurgia de próstata, hoje tem uma relação mais íntima e forte com sua esposa do que jamais teve. Essas não são exceções, são exemplos do que é possível quando você compreende e aplica os princípios corretos da saúde masculina natural. Cada um desses homens enfrentou o mesmo dilema que talvez você esteja enfrentando agora. Aceitar passivamente o declínio ou buscar ativamente a transformação. A escolha é sua. Você pode continuar acreditando que a perda da vitalidade sexual é inevitável após os 60, que a dependência de medicamentos caros é sua única opção, que sua melhor fase como homem já passou. Ou pode decidir que merece mais, que merece recuperar sua força, sua confiança, sua capacidade de satisfazer e ser satisfeito. O protocolo que revelei não é apenas sobre sexo, é sobre recuperar sua identidade masculina completa, é sobre acordar todas as manhãs sentindo-se verdadeiramente vivo. É sobre olhar no espelho e reconhecer o homem forte que sempre foi. É sobre reconquistar o respeito, especialmente o autorrespeito. Lembre-se, você não precisa de permissão médica para consumir alho e banana. Não precisa de receitas caras ou tratamentos complexos. Tudo o que precisa está disponível em qualquer feira ou supermercado. A transformação está literalmente ao alcance das suas mãos. Mas preciso ser claro sobre algo. Este não é um caminho para homens que buscam soluções mágicas instantâneas. É para homens maduros, determinados, que entendem que mudanças reais exigem consistência e disciplina. É para homens que valorizam resultados duradouros mais do que gratificação imediata. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a verdade do que compartilhei. Confie nessa intuição. Sua experiência, sua sabedoria de vida, sua capacidade de discernir o que é real do que é promessa vazia, tudo isso está confirmando que encontrou algo genuinamente valioso. Comece amanhã mesmo. 2 dentes de alho, uma banana, em jejum, todos os dias.
Siga exatamente o protocolo. Seja paciente com os resultados, mas consistente com a prática. Em 3 meses, você não será mais o mesmo homem que assistiu a este vídeo hoje. Sua esposa, seus filhos, seus amigos vão notar a diferença. Mas mais importante, você vai sentir-se completo novamente. Vai recuperar aquela confiança silenciosa que sempre definiu sua masculinidade. Vai redescobrir que envelhecer não significa diminuir. Pode significar evoluir para uma versão ainda melhor de si mesmo. A jornada de transformação começa agora. Bem-vindo de volta à sua melhor versão.